desbloqueando os padrões universais, como a geometria sagrada esculpe a realidade. Existe um instante raro na vida em que algo se encaixa sem esforço. Não é um pensamento lógico, é uma sensação profunda de reconhecimento, como se, por alguns segundos, você percebesse que tudo sempre esteve organizado, que o caos aparente escondia uma ordem silenciosa, que a realidade não é aleatória, ela segue padrões. Esses padrões não foram criados pelo ser humano, eles o antecedem, estão impressos na estrutura do universo, no crescimento das plantas, no movimento dos astros e até na forma como a consciência percebe o mundo. A geometria sagrada é o nome que damos a essa linguagem silenciosa da criação. Muito antes da ciência moderna, civilizações antigas já sabiam que o universo se expressa por formas, não por palavras, não por conceitos, mas por proporções, por relações harmônicas que se repetem do infinitamente pequeno ao infinitamente grande. Eles não viam a geometria como matemática fria, mas como um mapa vivo da inteligência cósmica. Quando olhamos para uma concha em espiral, para a disposição das sementes de um girassol, ou para o desenho invisível de uma galáxia, algo dentro de nós reconhece. Não porque aprendemos isso em livros, mas porque fazemos parte do mesmo padrão. A geometria sagrada não está apenas fora, ela está dentro. A sequência de Fibonacci, por exemplo, não é apenas uma curiosidade numérica. Ela descreve um ritmo de crescimento, um modo natural de expansão que respeita equilíbrio e eficiência. Onde essa proporção aparece, a vida prospera. Onde ela é violada, surge estabilidade. Isso não é estética, é estrutura. O mesmo acontece com a chamada flor da vida, um padrão simples, formado por círculos que se interconectam de maneira perfeita. À primeira vista, parece apenas belo, mas quando observado com atenção, revela algo perturbador e fascinante. Dentro dele estão contidas inúmeras formas fundamentais, triângulos, hexágonos, espirais, sólidos, como se toda a arquitetura do universo estivesse ali, compactada em um único desenho. Nada disso é simbólico no sentido superficial. Esses padrões aparecem repetidamente na natureza, porque são eficientes, porque organizam energia, porque permitem fluxo. A criação não escolhe o belo por acaso. O belo emerge como consequência da harmonia estrutural. E aqui algo importante acontece. Quando começamos a perceber esses padrões fora, começamos também a percebê-los dentro. A consciência humana responde a proporções harmônicas. Ambientes equilibrados acalmam a mente. Formas caóticas geram tensão. Certas imagens despertam algo que não sabemos explicar. Não é emoção aleatória, é ressonância. A geometria sagrada atua diretamente na forma como percebemos a realidade. Ela molda não apenas o mundo físico, mas a experiência subjetiva, o que chamamos de sensação de ordem, de beleza, de significado. Muitas vezes nasce desse alinhamento invisível entre a forma externa e a estrutura interna da consciência. A ciência moderna começa agora a tocar nesses pontos, quando fala de campos, de padrões emergentes, de auto-organização, ela se aproxima do que os antigos já compreendiam intuitivamente. O universo não é um amontoado de partes soltas, ele é um sistema organizado por princípios geométricos profundos. Esses princípios não são impostos de fora, eles emergem naturalmente, como se a própria criação soubesse como se organizar, como se existisse uma inteligência implícita guiando a forma antes mesmo da matéria se consolidar. A geometria sagrada é a assinatura dessa inteligência. Mas o impacto desses padrões não se limita à natureza ou ao cosmos distante. Eles influenciam a arte, a arquitetura, a música e até a forma como estruturamos ideias. Grandes obras humanas, que atravessaram séculos, costumam obedecer a essas proporções, não porque os artistas calculavam friamente, mas porque sentiam quando algo estava em harmonia. O ser humano cria melhor quando está alinhado. E alinhamento, em última instância, é geométrico. Existe algo profundamente emocionante nisso. A percepção de que a realidade não é um acidente, de que existe um fio condutor
conectando tudo, de que a consciência não está separada do universo, mas é uma expressão dele, organizada pelos mesmos padrões. Quando olhamos para a geometria sagrada apenas como desenho, perdemos seu impacto real. Ela não foi feita para ser contemplada como ornamento. Ela é um lembrete de que a criação segue leis, de que a vida floresce quando respeita proporções, de que a desordem prolongada sempre cobra um preço. Na experiência humana, isso se traduz de forma clara. Quando a vida perde ritmo, quando tudo parece excessivo ou vazio, geralmente há uma quebra de proporção. Trabalho demais, sentido de menos. Pensamento demais, presença de menos. Controle demais, confiança de menos. A geometria interna se rompe. A criação da realidade pessoal segue os mesmos princípios da criação universal. Para algo se sustentar, precisa de equilíbrio entre intenção e ação, entre expansão e pausa, entre dar e receber. Quando uma dessas forças domina, o sistema se desequilibra. A geometria sagrada nos ensina que criar não é forçar, é organizar, não é acelerar, é respeitar o ritmo. Não é impor forma ao caos, é permitir que a forma correta emerja do campo quando as condições estão alinhadas. Talvez por isso essas formas despertem algo tão profundo. Elas não falam com o intelecto, falam com a memória da consciência, com algo antigo que reconhece o padrão antes da mente entender. Existe um momento em que a pessoa deixa de ver esses padrões como curiosidade e começa a senti-los como verdade. Um momento em que percebe que sua própria vida pode ser reorganizada segundo esses princípios. Que decisões podem ser tomadas buscando harmonia, não apenas resultado imediato. Que caminhos alinhados fluem melhor do que caminhos forçados. A realidade começa a responder de maneira diferente quando há coerência. Não porque alguém está controlando tudo, mas porque o sistema se autoajusta. Assim como na natureza, onde formas harmônicas facilitam crescimento, na vida humana, estados harmônicos facilitam oportunidades. A geometria sagrada nos mostra que o universo cria por repetição consciente. Padrões se replicam porque funcionam, porque sustentam energia, porque permitem continuidade. O que é verdadeiramente eficiente tende a se repetir. E isso vale também para a consciência. Pensamentos repetidos criam padrões mentais. Emoções sustentadas criam padrões comportamentais. A vida externa reflete essas geometrias internas. Quando elas são caóticas, a experiência é confusa. Quando são harmônicas, a realidade se organiza. Nada disso é místico no sentido raso. É profundamente prático observar padrões, ajustar proporções, respeitar ciclos, criar com consciência. Os antigos sabiam que a criação não começa no ato visível, mas na organização invisível. Antes da forma, vem o campo. Antes da matéria, vem a relação. Antes do evento vem o padrão. Quando esquecemos disso, tentamos criar resultados sem estrutura. Queremos prosperidade sem equilíbrio. Queremos crescimento sem base. Queremos expansão sem raiz. O resultado é instável. A geometria sagrada lembra que tudo que se sustenta respeita a proporção. Nada cresce infinitamente sem colapsar. Nada se contrai para sempre sem desaparecer. A vida é dança entre forças opostas em harmonia constante. Talvez o maior impacto emocional dessa compreensão seja a paz que ela traz, a sensação de que não precisamos controlar tudo, que existe uma inteligência maior operando, que nosso papel não é lutar contra o fluxo, mas aprender a lê-lo. Quando aprendemos a reconhecer os padrões universais, passamos a criar em parceria com a vida. Nossas escolhas se tornam mais simples, nossas decisões mais claras, nosso esforço mais eficaz. A geometria sagrada não promete atalhos, ela ensina estrutura, não oferece milagres, oferece alinhamento, não fala de sorte, fala de ordem. E quando essa ordem é respeitada, algo profundo acontece. A realidade deixa de parecer hostil. O mundo deixa de parecer fragmentado. A consciência se sente em casa. Talvez a maior verdade seja esta: não estamos tentando entender o universo,
Estamos tentando lembrar que fazemos parte dele, que somos expressões temporárias de padrões eternos, que criar realidade é um ato de escuta tanto quanto de ação. Desbloquear os padrões universais não é decifrar códigos secretos, é aprender a ver, a sentir, a alinhar, a criar com humildade diante da inteligência que sempre esteve presente. A geometria sagrada não está escondida. Ela está em tudo, esperando apenas que a consciência volte a enxergar,